Olá, pessoal. Boa noite. Vamos aguardar o pessoal entrar. Boa noite, pessoal. Vamos à nossa live de hoje. Hoje eu vim falar para vocês sobre uma questão bastante interessante que tem a ver com soluções, né, das coisas que a gente traz para a vida, uma certa cura das nossas questões. E isso passa necessariamente por um olhar, tá? Então eu quero falar sobre isso, é um tema bem bacana, é um tema que eu senti que eu tinha que falar para vocês, então por isso eu trouxe esse tema, né? Deixa eu só ajustar a câmera aqui. Oi, gente! Olá, todo mundo! Então vamos lá, né? Como a gente traz solução para um problema, como a gente traz um olhar para aquilo que está mal resolvido, como a gente traz cura para algo, né? A cura é aquele ponto onde a gente chega numa conclusão de como a gente sai daquele buraco que a gente entrou, né? Então, se a gente pensar numa cura física, a gente vai entender o seguinte, que a pessoa, quando ela encontra a saída e ela olha para aquilo, né, de uma forma com que ela entende que tá tudo certo, ela encontra cura para aquilo. Ela vai em paz. E pessoas que literalmente se vão, elas vão em paz quando elas entendem que tá tudo certo. Né? Então, o que nós precisamos entender antes de tudo isso? Por que a gente se mete nessas questões? Por que a gente arruma os problemas para a nossa vida? Por que a gente insiste em coisas que a gente não deveria insistir? Então, esse é o tema da live de hoje. Oi, gente! Boa noite, o pessoal tá entrando aí. Então, gente, vocês podem fazer as perguntas de vocês relacionadas no geral a esse tema, né? A cura, soluções, resolução de problemas, mas também podem fazer perguntas que dizem respeito a outros temas também, né? Que estejam na parte na parte emocional, comportamental ou espiritual. Então vamos lá. Eu trouxe isso para vocês porque eu assisti um filme e nesse filme mostrava um olhar, né? Era a história de dois amigos muito velhinhos mesmo, que se aposentam, né? E começam a perceber que à volta deles, tudo aquilo que eles tinham como referência, os amigos, as coisas que existiam na época deles, não existe mais. E aí o cara lá do filme, ele começa a tentar entender, deixa eu até anotar o nome do filme aqui para não esquecer. Ele começa a entender que o mundo dele já não existe da forma com que ele via. Então, como que eles trazem cura para aquilo, né? Como que a gente traz cura para algo? Como que a gente enxerga algo que está indo por um caminho diferente daquilo que eu imaginei? Então, o ponto aí é como a gente enxerga, como a gente olha e como a gente interpreta. A cura, gente, ela se dá quando a gente para de resistir ao aprendizado que está por trás daquilo que nos levou àquela situação. Então vamos supor que a pessoa tem um problema importante, né, em relação a alguém, algum relacionamento, ou um problema financeiro, ou até um problema físico, né, um problema de alguma doença, algo assim. Qual é a primeira coisa que as pessoas fazem? Elas resistem àquilo, certo? Como que a gente resiste? A gente vai contra. Oi, Andréa, Márcia, Cristiane, Sati, né? A Edi, todo mundo aí, José, Edson, Lilian. Como que a gente vai contra? Resistindo, né? Quando eu resisto, aquilo persiste. Olha que interessante, a resistência traz uma persistência daquilo. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela tem um problema e através daquele problema, quando ela olha, ela aceita, você pode reparar, gente, que a pessoa passa por aquilo muito mais rápido do que ela imagina. Quando a pessoa não aceita aquele problema, ela não se conforma com aquilo, ela acha que aquilo é injusto, ela acha que aquilo não é bom, ela acha que deveria ser de outro jeito, o que a pessoa está fazendo? Ela está insistindo em enxergar diferente, ou seja, vai persistir, por quê? Porque ela não quer enxergar.
a verdade, ela não quer entender o que no caminho próprio dela levou ela a chegar naquele ponto. Entenderam? Gente, é tão interessante isso. Então eu tava contando lá do filme que eu assisti, onde um dos velhinhos, né, ele tinha uma resistência muito grande a olhar pro caminho que ele fez até chegar naquele momento da vida dele. O outro, já era o outro amigo, era um que estava pleno, aproveitando o que dava, da forma que dava. Então, visões totalmente diferentes, né? No fim do filme, o velhinho, um dos velhinhos, né, que era o amigo que olhava a vida de uma forma mais descontraída, ele fala uma coisa assim tão interessante que ele diz o seguinte, ele fala, eu vivi tudo que eu pude, e muitas coisas eu não pude fazer. Mas hoje, né, na minha velhice, nesse momento da minha vida, eu escolho terminar isso da melhor forma que eu puder. Ou seja, ele parou de resistir, né, ao contrário do amigo dele, que ele se recusava a olhar para aquilo. Então, é interessante, né, gente? Então, se você tem um problema na sua vida, isso significa que você não está olhando para o problema. Se ele está persistindo, significa que esse problema aí na sua vida, ele está aí para te ensinar algo. Sabe aquela velha história, gente, quando a gente não aprende, a lição vem de novo, né? Existem muitas histórias assim. A pessoa, às vezes tem alguém que se aproxima, às vezes um amigo, às vezes um filho, às vezes alguém dentro da própria casa, onde a situação, ela fica tão na cara da pessoa, mas o que a pessoa faz? Ela resiste, ela não olha para aquilo e aquilo persiste e cresce. Cresce porque quando as coisas não vêm pela ordem do amor, vem pela ordem da dor. E por quê? Porque quando dói, você cede. Olha que interessante, gente. Não é interessante olhar por esse ângulo? Quando dói, a gente cede, né? Quando não dói, não tá incomodando, você vai levando. Entendem? Deixa eu ver quem mais tá aí, deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Gente, esse é um tema muito interessante, eu adoro olhar dessa forma, né? Eu adoro entender essas coisas e são grandes aprendizados na minha vida e eu quero compartilhar isso com vocês, porque o meu maior aprendizado, eu acho que está nesse quesito do soltar, de não resistir, de não insistir com coisas que não vão levar a nada. Né? Então, se vocês olharem a própria vida de vocês, vocês vão perceber que muitas coisas vocês forçaram a barra. Tudo que foi forçado, muitas vezes vai dar resultado, porque você está forçando, mas não é genuíno, não é puro, não é ideal. Entendem? Então, a cura de algo, né, a solução de algo, ela vai estar sempre junto com o desapego. Eu me desapego da ideia de que a solução daquilo tem que ser necessariamente da forma que eu acho que tem que ser. Olha que interessante, né? Então a pessoa, por exemplo, às vezes ela entrou numa enrascada financeira porque ela não enxergou, por inexperiência, enfim, motivo não importa. A pessoa chega num enrosco tão grande ali que chega alguém mais sábio muitas vezes e dá um conselho, olha, faz a manobra X, mas pelo menos você não perde tanto, ou daí você se livra e você resolve isso, resolve aquilo. Só que a pessoa não quer perder. Por que ela não quer perder? Porque ela tá apegada àquilo. Então o que ela faz? Ela insiste com aquilo. E o que acontece? Cria-se um problema maior. Cria-se uma bola de neve. Entende, gente? Então é muito interessante olhar por esse ângulo. Tudo que a gente insiste, persiste. Tá? Então eu quero que vocês olhem para a vida de vocês, pensem aí cada um na vida de vocês, nas situações que vocês têm insistido e que não deveriam insistir. Que galhos secos da sua vida, sabe, aqueles galhos que estão ali ainda, se a sua vida fosse metaforicamente uma árvore, que galhos secos estão ali que você não precisa mais, você pode podá-los, mas você não poda, você deixa eles ali porque você acha que você vai precisar deles. Ou você acha que tem que ser assim, né? Você não quer ficar pelado, você quer continuar com aquela visão.
E aí a gente perde, aí a gente vai pela dor, né? Porque aí você vai ter muito mais trabalho para carregar aquilo, enfim. Esse é o ponto. E o Cláudio tá fazendo a seguinte pergunta aqui, deixa eu ver se não tem ninguém antes. E obrigada, Josefa. O Cláudio tá falando assim, Cris, por favor, você poderia responder se quem não desenvolve a mediunidade pode ter problemas? Desculpa se não tem nada a ver. Não, claro, eu respondo. Olha, é o seguinte, se você for, dependendo do lugar que você for, os lugares, muitos querem angariar pessoas para trabalhar. Então eles começam a falar para todo mundo que todo mundo tem que trabalhar, que a sua vida só vai andar depois que você fizer tal coisa, espiritualmente falando. Eu não penso dessa forma, tá? Eu penso da seguinte forma. Trabalhar espiritualmente, tem dois pontos que a gente precisa olhar. O primeiro ponto é o seguinte, a pessoa está pronta para trabalhar espiritualmente quando ela está resolvida na própria vida com várias questões, tá? Principalmente emocionais, porque não adianta você ter a ideia, isso é uma ideia bem religiosa, de que você vai ajudar o outro, vai ganhar uma estrelinha, um prêmio, aí você vai poder ter o que você quer, como se fosse uma barganha, uma troca. Então, não funciona assim. A gente deveria estar pronto para trabalhar a espiritualidade com a espiritualidade, em primeiro lugar, quando a gente sente que a gente deve fazer isso, no sentido de que a gente percebe que já estamos prontos para fazer isso. Isso envolve necessariamente, deveria envolver necessariamente muito estudo, tá? Boa vontade só não basta, tem muita gente aí que tem um monte de boa vontade e é tudo muito fraco, né? Então, como eu sei que as coisas são fracas? Quando você observa a vida da pessoa, às vezes a pessoa, ela é fantástica ali naquilo que muitas vezes ela faz na sua frente ou que ela mostra, mas por trás daquilo a vida dela é um problema, para não falar uma besteira. Então, tem que entender esse momento, né? Trabalhar a espiritualidade, né? Saber que para fazer isso existe um desenvolvimento. É bacana trabalhar a espiritualidade? Se você já sentir que você tem que fazer isso, não porque alguém falou que você tem que fazer, tem que sentir no coração. Agora, tem gente que doutrina da seguinte forma, fala assim pra você, se você não trabalhar, sua vida não vai andar. Gente, não é nada disso, a sua vida vai andar se você fizer a sua vida andar, sua vida vai andar se você entender como fazer a vida andar. Isso não envolve espiritualidade, isso envolve comportamento, tá? Isso envolve um momento de vida onde você vai entender como fazer aquilo para você e para o outro. Envolve muito estudo, senão a pessoa mete os pés pelas mãos, tá? Então eu penso dessa forma, Cláudio. A gente nem sempre tem que trabalhar. Outra coisa, tem pessoas que são extremamente sensíveis. Então, se a pessoa é extremamente sensível e ela começa a trabalhar espiritualmente falando, às vezes a coisa piora, tá? Porque ela vai abrir mais canais, ela vai absorver mais coisas à volta dela e ela não vai ter o respaldo muitas vezes necessário para poder lidar com aquilo. Então, eu já vi gente entrando por muitas enrascadas, porque abrem aí um monte de canal e a pessoa não sabe lidar com aquilo, ela não tem uma base. Sem contar que às vezes a pessoa não tá na época de fazer isso. Então, é aquilo que eu falei uma vez aí numa das lives. Sua família vem antes, seu trabalho, as coisas da sua vida tem que estar bem redondinhas, desculpa, para que você esteja apto para doar, né? Doar algo em termos de tempo para o outro. Então, é dessa forma que você tem que pensar, tá bom? É uma sugestão, né? Então, a Ellie tá falando assim, soltar é muito difícil, né? Então, o soltar, Ellie, é parar de resistir. Se eu paro de resistir ao que tá acontecendo comigo, eu saio da pretensão de querer controlar aquilo, tá? E se eu saio da pretensão de querer controlar aquilo que acontece, eu ganho muito, né? Porque aí eu não tô querendo fazer com que as coisas sejam unicamente do jeito que eu quero, mas eu aceito que as coisas podem ser diferentes, né? Então eu aceito que o caminho é dessa forma e não da forma que eu imaginei,
tá? Então, gente, é muito importante que a gente olhe por esse ângulo. Gente, nós estamos falando hoje sobre o tema, né, soluções, cura, soltar, resolver. Então eu passo, por favor, se vocês puderem compartilhar essa live para que outras pessoas também possam usufruir, né, desses pensamentos, dessa nossa conversa. A gente tá ficando todo mundo amigo aí, então é bem legal. Então se vocês puderem compartilhar, eu super agradeço. Deixa eu ver aqui, a Lilian tá falando assim: concordo totalmente, Cris, ninguém ajuda ninguém se não se ajuda, se a pessoa não se conhece primeiro. É isso mesmo. Gente, eu volto a falar, é uma ideia religiosa, tá? De várias religiões, não só de uma. É uma ideia religiosa que foi criada, está aí no coletivo da humanidade, que se eu ajudar, se eu fizer o papel de boazinha, né? A boazinha, religiosamente falando, é aquela pessoa que faz o que falaram que tem que fazer, né? Não necessariamente é o ideal, mas é o papel da boa menina e do bom menino. Então a pessoa, ela cresce muitas vezes com essa ideia: para ganhar, para merecer, você vai fazer o papel da boazinha ou do bonzinho. E é uma ideia onde eu vejo, gente, eu vejo clientes se submetendo, fazendo coisas que não querem para o outro, forçosamente, não é de coração, porque essas pessoas, elas esperam ganharem um prêmio, literalmente, elas esperam ser reconhecidas por alguém que faz, por alguém que merece, por alguém que manda bem. Então, na frente ali de todo mundo, a pessoa faz para ganhar esse reconhecimento. Olha que interessante. Então, esse papel de bonzinho, boazinha, não existe. Gente, a gente não tem que acreditar que lá em cima, em algum lugar, né, tem alguém anotando: a Cris fez tal coisa, boa ação hoje. Aí ela vai juntando os pontos. A Cris não fez uma boa ação, então eu não vou dar coisa pra ela que ela quer, a coisa que ela quer. Não funciona assim, gente. Mas isso é colocado na nossa cabeça, infelizmente. Então, a Edith tá falando com essas pessoas assim, tem um monte. Boa noite, Adriana. A Edith tá falando assim: acabamos fazendo, esquecendo de nós mesmos. É isso mesmo, porque quando a gente vai fazer pro outro, gente, pelo amor de Deus, não tô falando que não é para ajudar o outro. Eu só estou dizendo que existe momento certo, o jeito certo da gente olhar e ajudar pro outro. Então, assim, quando você já tá num momento da sua vida onde as coisas estão redondinhas, aí é um momento perfeito, e aí deve ser feito isso, que é o tal do dízimo, onde você vai dar graças, né? Você se sente grato por tudo que você recebe, e você sente isso com tanto carinho, com tanta força, que de coração, por essa gratidão, eu dou para o outro, né? Aí essa doação, ela pode ser doação de tempo, ela pode ser doação de dinheiro, ela pode ser doação de trabalho, e aí vai. Agora, quando a pessoa, ela tira dela, dos filhos dela, seja tempo, seja dinheiro, seja trabalho, pra ser vista por alguém, espiritualmente falando, alguém que a pessoa acredita que vai dar um prêmio pra ela, não rola. Gente, quantas pessoas eu já não recebi aqui, que mais velhas principalmente, que chegaram num ponto da vida, que falaram de verdade, que esperam serem beneficiadas porque foram pessoas que foram muito sofredoras. Pessoas que aguentaram coisas, pessoas que fizeram coisas, pessoas que estão esperando a recompensa. Então não funciona assim, tá, gente? Então vamos olhar com muito carinho para isso. Então, eu trouxe, né, a ideia, né, um pensamento, que é o seguinte: o que é a cura? A cura, ela é paz. E o que é paz? A paz é o entendimento redondinho, perfeito, de que tá tudo bem. Então uma pessoa, ela pode se sentir em paz no caos. Por quê? Porque ela não rejeita o caos, ela não vai contra, ela não tenta mudar aquilo, ela 100% aceita,
o que está acontecendo. Porque ela sabe que por trás desse acontecimento houve um caminho que levou ela até ali, e se ela chegou ali, ela tem a ver com aquilo. Quando você chega nesse entendimento, gente, tá tudo bem. Até, por exemplo, uma pessoa que tá lá, terminalmente falando, né, nos últimos dias, muitos morrem em paz, porque a pessoa, a doença, né, aquele processo todo, faz a pessoa revisar tantas coisas onde a pessoa de verdade, ela entende, mesmo com dor, né, com a dor ela entende, na verdade, e ela revisa, e as coisas passam a fazer um sentido tão absurdo, tão completo, que a pessoa fica em paz, né? Ela não fica revoltada. E aí ela faz com aquele tempo que ela tem o que dá, né? Aí é um momento onde a pessoa cuida dos familiares, é um momento onde a pessoa faz o que ela gosta, é um momento onde a pessoa dá importância para as coisas que são realmente valiosas e não coisas fúteis, né? É um processo interessantíssimo, né? Eu não sei, vocês... tá mudo pra vocês? Acho que não, né, gente? A Adriana falou que tá mudo. Mas acho que é só você, hein, Adriana? As pessoas estão ouvindo. Até perdi o que eu tava falando, mas eu tava falando da cura, né? Quando a pessoa chega nesse momento onde ela enxerga profundamente o caminho que ela fez até ali. E, inclusive, a pessoa enxerga se responsabilizando pelo caminho que ela tomou. Aí é quando a pessoa chega no ponto onde ela não recusa mais o aprendizado. Infelizmente, muitas vezes isso é tarde demais. Agora, muitas pessoas, quando ficam doentes, elas são chacoalhadas de uma forma com que elas são obrigadas a olhar para aquilo que elas não estavam olhando, né? Se não é pelo amor, vem pela dor. E aí o que acontece? Bum! Uma grande transformação. E é tão interessante, gente, que essa transformação muda a pessoa da água pro vinho, né? Tem gente que muda a alimentação, tem gente que muda o emprego, tem gente que muda o trato com os amigos, com o filho, em casa. Coisas assim bonitas acontecem. Tanto que se você olhar para suas maiores experiências, vocês vão ver o quê? Que essas experiências, elas trouxeram um grande aprendizado. Se não trouxe, se você está enxergando as coisas que aconteceram na sua vida como sofrimento ainda, significa que você ainda não entendeu. É só isso. É difícil, como a Ellie falou, é difícil. Mas se tá no meu caminho, é porque eu tenho alguma coisa a ver com aquilo. Deixa eu ler aqui as outras perguntas. Deixa eu ver assim. A Lilian tá falando assim, linha tênue, né? E se transformar num marasmo. Não entendi, Lilian, o que você falou. Linha tênue e se transformar num marasmo. Expliquei de novo, porque, pelo jeito você fez uma pergunta, né? Mas eu não entendi. A Cícera tá falando assim. Foi o que aconteceu comigo. Trabalho 8 anos na empresa e sempre dei o meu melhor, toda a dedicação. E aí há um ano ganhei um cargo superior e hoje me tiraram um cargo. Dei um passo para trás, estou sofrendo. Deixa eu abrir aqui o resto da mensagem. Deu um passo para trás e estou sofrendo muito com tudo isso. Então, você está resistindo, na verdade, né? Então, o ponto aí seria olhar assim com muito carinho. Se isso aconteceu comigo, é porque eu preciso talvez aprender algo. Às vezes não é nem você que tem que aprender, às vezes é a situação que está num momento onde algo tem que ser visto, tá? Tem coisas aí por trás. Às vezes, uma coisa dessa faz você também refletir sobre outras coisas, outros momentos na sua vida. E não entenda isso como um castigo, porque não existe um mundo espiritual que tira, tá? Que castiga. Isso não existe. É tudo ação e reação. Então, o que da sua parte, tanto em termos emocionais, né, pensamentos, você ficou preocupada demais, aí atraiu uma coisa que não foi legal, comportamento, às vezes você, sei lá, vamos supor que você subiu de cargo e você não percebeu que você não estava preparada, mas alguém enxergou isso e aí botou as coisas de volta no lugar.
Entende? Não sei qual é o caso. Tô jogando aqui algumas possibilidades. Então, tem que olhar para isso com muito carinho. Se você olhar sem a raiva, sem a tristeza, sem o apego, né? Você olhar fria e calculadamente o que realmente aconteceu e você admitir e assumir a responsabilidade do que aconteceu, você consegue de novo resolver isso. Você consegue recuperar isso, não necessariamente o mesmo, da mesma forma, mas é bem capaz que você consiga um resultado bem interessante, né? A Lilian tá falando assim, agora você tá escrevendo mais aqui, vamos ver. Cris, como não cair no conformismo, né? A partir do momento que não resistimos e passamos a aceitar, não é perigoso estagnar? Ótima pergunta. Deixar de avançar uma linha tênue? Agora eu entendi. Então, ela quer dizer assim, olha, se eu olhar pelo ângulo de que tá tudo certo e de que é para ser assim, ela tá falando assim, eu poderia não lutar, né? Perfeito, Lilian. Perfeita pergunta. Então vamos lá pra gente entender isso. Onde tá essa divisão, né? Que foi a pergunta que ela fez. Quando a gente tem um problema, a gente tá resistindo. Só que vão ter pessoas que vão evitar os problemas e aí não vão fazer o avanço acontecer. É nesse sentido, certo? Então, o que você tem que observar? Que você tem que sempre progredir na vida, tá? Se você tá sempre no mesmo lugar, se a sua vida sempre tá andando em ciclos, se você olha pra sua vida e há anos você faz a mesma coisa, há anos tá tudo igual, significa que você também não tá olhando pro que você tem que olhar, você tá resistindo ao progresso. Então, a ordem natural é o crescimento, é o progresso, é a transformação para melhor, tá? Então, entendeu, Lilian? Então, essa é a linha. Então, a gente tem que entender o seguinte, para onde eu estou indo? Eu tenho que continuar indo, eu não tenho que ficar estagnada. Então, isso inclui, quando eu falei do desapego, deixar para trás algo que já não cabe mais para adquirir uma coisa nova. Na programação neurolinguística, a gente chama isso, vocês já devem ter visto essa metáfora do copo, né? Você precisa esvaziar o copo, que tá cheio, né? Significa que tudo aquilo que você vem fazendo, você tem que esvaziar para abrir espaço para algo novo. O X da questão aí é como faz isso sem ter apego, sem ter apegos exagerados, sem tomar medidas que vão, ao invés de criar progresso, trazer um malefício, né? Então tem gente que, por exemplo, sobe, se a gente pensar em questão de cargo, né? Sobe à custa dos outros. A pessoa não está progredindo, ela está se iludindo. E aí, quando a pessoa está na ilusão, o que acontece? Ela vai cair lá de cima. E muitas vezes, gente, quando eu falei da cura no começo, né? E quando a pessoa revê a vida dela, muitas vezes ela vai perceber todos esses pontos. E aí ela aprende. E aprendendo, ela chega no estado de paz. Quando ela chega nesse estado de paz, tá tudo certo. Ela não resiste mais. Olha que interessante. Entenderam, gente? A Edith tá falando assim: sempre dou força para as amigas, elas me agradecem pelas palavras. Mas quando eu estou precisando de uma palavra, nem sempre eu tenho essas palavras de conforto. Então, porque inconscientemente, Edith, você tá talvez fazendo para ter um benefício. Entende? Quando a gente faz de verdade, sem nenhum julgamento, tá? Sem nenhum apontamento, mas quando a gente faz de verdade, de coração, a gente não espera nada em troca. Eu tô dando porque eu tenho, né? Então, por exemplo, que nem a live aqui, eu tô fazendo porque eu curto fazer isso, de verdade, né? Porque senão eu não vou perder tempo. Por quê? Porque eu tenho tantas coisas boas na minha vida, gente, eu tenho tantos benefícios, tá tudo tão fofo, tão redondinho, que eu tô no momento, né, que a gente chama pode ser chamado, né, de um momento de graça, onde você tá feliz, e aí você espalha isso para os outros. Agora, quando eu penso em fazer algo tendo de volta, eu já, na verdade, não tô nesse momento, eu tô num momento anterior a esse, onde eu ainda acho que se eu for uma boa menina, eu vou ter a recompensa. É a história aí da boa menina, depois você ouve sobre a boa menina de novo. Deixa eu ver aqui.
A Ellie tá falando assim, do Boazinha, né? Do Boazinha eu consegui me livrar um pouco, já faz um certo tempinho, e muitas pessoas chegaram em mim e disseram, né? Nossa, como você mudou. Aí ela falou, achei o máximo. Me senti livre de uma certa forma, muito bom. Deixa eu abrir a mensagem. Muito bom. Achei que jamais conseguiria isso, dizer não a algumas coisas que não, algumas coisas, né, que não gostava de fazer, falar, enfim, foi libertador. Então, quando a gente aprende a dizer não, a gente para de perder tempo, né? O X da questão é como dizer não, para não ser ríspida, mas com firmeza e carinho ao mesmo tempo a gente tem que fazer, né? Então, é bem legal, porque quando a Ellie tocou nesse assunto, né? Quando eu aceito tudo, eu estou no fundo, não querendo o quê? Não querendo ser rejeitada, porque eu quero ser vista como uma boa menina. Então, para eu ser uma boa menina, as pessoas têm que gostar de mim. Para que as pessoas gostem de mim, o que eu faço? Eu aceito tudo e eu me submeto. E só que aí você não se desenvolve. Gente, olha só, espiritualmente falando, em termos evolutivos, uma pessoa, ela se desenvolve sozinha. É isso mesmo, sozinha. Não dá para fazer isso em dupla, em trio, em grupo. Claro, dá para fazer desenvolvimentos em grupo, dá, mas o caminho ele é muito pessoal. Então significa que imaginem uma estrada que você tem que trilhar sozinho. Então inclui você estar no seu momento e a pessoa estar no momento dela. Por isso que você tem que falar não. Por quê? Porque aquilo não é ser egoísta, mas é ser realista. Você tem que entender até onde você pode ir. Então aí a gente volta lá para a pergunta do Cláudio, né? Um pouco onde eu preciso entender que eu posso trabalhar para o outro, espiritualmente falando, ou ajudar o outro, desde que eu esteja nesse momento. Porque se eu não entendo isso, eu nunca vou me desenvolver. Porque eu vou ficar todo o tempo ocupada com as tarefas dos outros. E muitas vezes aquelas tarefas chatas, mecânicas, que não vão levar a lugar nenhum. Entenderam, gente? Então, esse é o ponto. Peraí. Gente, lembrem de compartilhar a live aí, por favor, para que outras pessoas também tenham, né? Tenham esse olhar. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que a Andrea perguntou. Sim. Um estágio em que podemos mais varrer a poeira para baixo do tapete e aceitar o que estamos vivendo. Obrigada, Cris, ficou claro. Então, porque quando a gente passa a ser verdadeiro com a gente nunca mais se engana, né, gente? Quando a gente não se engana mais, a gente passa a fazer o certo e o que é que vai realmente fazer a gente crescer, ao invés de mascarar algo para obter um certo benefício com os outros ou às vezes até com você mesmo. Eu tenho uma situação de uma pessoa muito próxima a mim, que é uma pessoa que eu, né, vejo sempre, que é uma pessoa que se engana o tempo todo. É uma pessoa que acredita nas próprias mentiras, né? É uma pessoa que não tem coragem de ver que aquilo que a pessoa criou como imagem de si mesma não é verdadeira. Então eu chamo isso de técnica do espelho. Aqui no meu espaço, quando eu atendo alguém, eu ensino a pessoa a fazer isso. Eu vou ensinar vocês agora, que é o seguinte: a técnica do espelho consiste em você ser realista e não fantasioso a respeito de quem você é ou do que você está fazendo. Então vamos supor, uma pessoa, ela fala assim, sei lá, você pergunta qual é a sua profissão? E a pessoa responde de uma forma que ela é muito mais do que ela realmente é. Então vamos supor, a pessoa ela é alguém que está começando e ela fala que ela é empresária. Ela não está sendo realista. Muitas vezes a pessoa sim fala assim por uma questão de não parar para pensar, e aí não é a intenção, mas eu tô falando das pessoas que mascaram a verdade. Então a pessoa ela cria uma ideia, ela cria uma identidade falsa e ela apresenta essa identidade falsa para o mundo. E aí o que acontece? Ela fica numa ilusão. E a pessoa numa ilusão, ela não
ela não se desenvolve, ela tá sempre na mesma. Tá sempre mascarando a verdade. Então a gente tem que ser muito realista, né? Olhar assim e falar o que realmente eu sou. E se eu ainda não sou o que eu quero ser, eu posso me transformar, desde que eu entenda exatamente onde eu tô, a técnica do espelho, para eu saber todas as partezinhas que faltam naquilo, ou em mim, na situação ou em mim. E aí o que eu faço? Eu vou buscar a solução para cada uma dessas partes, né? No processo de coaching, na verdade, no processo de coaching, a gente cria esse caminho, né? A gente cria o caminho para a pessoa, passo a passo, para que ela mesma meça o progresso, né? Então, gente, não vamos confundir, tá? Coach não é terapia, mas eu só peguei um exemplo, né, de uma estratégia. Coach é pura estratégia, né? Então, no processo de coaching, a pessoa faz isso, ela cria uma estratégia onde ela vai se calçando na verdade, na realidade, em pontuações muito reais, né? Nada da cabeça, concreto. E aí a pessoa vai criando ali cada vez mais esse caminho mais fortalecido e a pessoa vai embora. Então é assim que funciona. Deixa eu ver aqui. A Lilian falou que entendeu. A Maria, a Ellen, perfeito, gente. Então, voltando àquela visão do começo, o processo de solução de algo, o processo de cura, é um processo onde eu tenho a coragem de entender que não falta mais nada a não ser o desapego daquilo que eu acho que tem que ser. Então, a pessoa, quando ela se cura, ela desiste de fazer as coisas da forma que ela vinha fazendo, ela passa a fazer de outra forma. Olha que interessante. E quando a pessoa passa a fazer de outra forma, ela ganha muito mais poder, porque ela para de insistir na forma com que ela vinha fazendo. Entende, gente? Então, o comportamento muda, a visão muda, a pessoa ela fica mais pautada na pura verdade. É muito interessante esse processo. E aí esse desapego, ele acontece. Quando eu falei pra vocês lá do filme que eu assisti, dos dois velhinhos, o filme chama... eu acredito, tá? Eu não sei se colocaram esse nome em português, o Último Sorriso, tá? The Last Laughing, tá? Então, é um filme que mostra isso, né? Que mostra o processo desse olhar, essa cura. Então, os dois depois chegam no mesmo caminho, mas um olha para aquilo que está acontecendo de uma forma bonita e o outro olha para a mesma coisa que está acontecendo, que é o processo do envelhecimento, né? De eles não terem mais tanta utilidade assim para o mundo, no sentido de trabalho, eles se veem dessa forma. Um olha de uma forma rabugenta e medíocre até, né? De uma forma ruim, negativa, e o outro tá aproveitando o que dá. Por quê? Porque é um processo desse olhar, né? É o jeito que a pessoa olha. Então, muito interessante, né? A Cícera tá falando assim, e não ter medo da mudança, né, Cris? Aí que está. A mudança, gente, é algo que é desconfortável, porque toda mudança é algo que a gente não conhece. Então, quando você se acostuma com uma coisa, por mais ruim que seja, aquilo é algo habitual para você, algo que você sabe onde vai dar, porque você conhece. Então, é que nem comida, né? Você come normalmente as mesmas coisas porque é aquilo que você conhece. Já fizeram esse teste, gente, de tentar pedir uma comida extremamente diferente? E eu já fiz várias vezes. E no momento você fala lá, eu vou pedir uma coisa totalmente diferente. Naquela hora você pede a coisa igual de novo, né? Eu contei pra vocês numa das lives que eu tava fazendo isso, porque na programação neurolinguística a gente treina, né, as novas sinapses, né, do cérebro. E uma forma boa de treinar isso é você se habituar a fazer escolhas diferentes, das mais bobinhas, como por exemplo acordar e colocar a roupa
de uma forma diferente. Por exemplo, se você bota primeiro uma parte, você bota primeiro a outra. Se você não compra roupa de tal cor, você compra daquela cor. Ou você vai num restaurante e pede uma coisa que você nunca pediu. Então eu contei pra vocês o seguinte, que eu tenho épocas que eu tô mais aberta a fazer isso, confesso que eu tenho épocas que eu tô mais fechada. E eu decidi, foi engraçada a experiência, né? Eu decidi, gente, pedir todos os sabores da pizza, da metade da minha pizza, na ordem do cardápio da pizzaria que eu peço, que é uma pizzaria aqui perto de casa. Então eu fui pela ordem. Então, era uma época também que eu tava pedindo bastante pizza, agora eu não tô pedindo mais. E aí vou lá, pizza 1, pizza 2, pizza 3, né? Outra semana um sabor diferente. Até que um dia, gente, veio uma pizza que eu odiei. De um sabor, porque assim, antes eu pedia sempre as mesmas. Aí eu comecei a ir na ordem, né? E experimentei eu fui mais ou menos, fiz uns 10 sabores, umas 10 semanas, isso. E descobri 2 sabores muito interessantes que eu jamais pediria pelo nome da pizza, né? Eu tenho essa coisa com o nome, às vezes o nome não tem uma cara boa, você lê lá que aquilo não te apetece, sei lá, por algum motivo, por causa do nome. Aí um dia eu cheguei numa pizza que eu odiei. E aí, sabe quando você corta a pizza, põe a pizza na boca e aquilo não tem nada a ver com você, nada conhecido, nada que você curte. E aí eu fiquei naquele dia, eu comi metade daquele pedaço, não comi todo o resto, aquilo ficou, ninguém comeu, e aí eu comi um pedaço da outra metade, né, do meu marido. E depois daquilo, adivinha o que aconteceu? Eu não tive mais coragem de, na semana seguinte, continuar com a minha experiência, porque eu travei. Então, o ser humano é assim. Então, voltando aí o que a Cícera falou, né? Medo da mudança. Tudo que é desconhecido nos traz uma ideia de que pode não ser bom. Por quê? O que não é bom? Não conheço. Não necessariamente que o que eu não conheço não seja bom, é isso. Mas, assim, a gente tem essa resistência. Vou dar um outro exemplo, gente. A mulher, às vezes, e isso é bem sério, tá? Apanha, né? Por que ela apanha? Porque ela tá acostumada a observar de forma inconsciente tudo que acontece no entorno daquilo. Então, o cara, se é um homem, né, que bate na mulher, por exemplo, ele sempre, depois, sei lá, depois que ele fica bêbado, sempre do mesmo jeito, aí ele bate nela, geralmente bate do mesmo jeito, com as mesmas coisas, no mesmo lugar. Depois aquilo acontece lá, um processo da pessoa, sei lá, o cara vai dormir, a pessoa vai chorar um tempo, depois passa, no outro dia o cara tá bonzinho, sei lá, acontece ali um jeito, de uma forma que é sempre do mesmo jeito, mais ou menos. Só que, como a pessoa sente segurança ali, conhecendo o que acontece e estando num ambiente que para ela, por mais ruim que seja, é um ambiente conhecido. Então, quando a gente ouve uma história dessa, a gente pensa assim, por que a pessoa não sai correndo e não pede ajuda? Por que a pessoa não denuncia? Por que a pessoa não toma uma atitude? Sabe por quê, gente? Porque fazer isso, tomar uma atitude, vai trazer junto a ideia do desconhecido e a pessoa fica pensando assim, ai, mas e se não me ajudarem? E se for pior? E se depois ninguém me ajudar, vão me ajudar no momento, mas e depois? Onde eu vou morar? O que eu faço com meus filhos? Às vezes quem paga a minha conta? Então a pessoa prefere ficar muitas vezes, desculpa a palavra, na merda, mas é algo que ela conhece. É o tal do conforto, é o tal do quentinho. Entende, gente? Então, é muito interessante. Quando a gente observa esse medo da mudança, a gente começa a entender que, na verdade, a gente tem medo do desconhecido. Porque toda mudança é desconhecida, até a gente conhecer. Aí a gente pega gosto, né? Tanto que uma grande mudança, na live de ontem eu falei sobre isso, a mudança ela acontece primeiro para realmente acontecer no comportamento. Você tem que usar toda a sua força para mudar o seu comportamento. Mudando o comportamento, isso vai gerar uma crença de que ok fazer diferente, aquela crença vai se tornar um hábito e aquele hábito ele fica firme. Então, muitas vezes,
a pessoa, ela tenta focar no lugar errado para fazer a mudança, mas se ela focar no comportamento, ela vai chegar lá. Tanto que pessoas que têm resultados extraordinários, se você observar a vida delas, elas têm um comportamento específico. Muitas vezes esse comportamento ele é digno, muitas vezes, de muitas pessoas, muito digno de cópia, né? Então, tem que fazer isso. Inclusive, gente, me lembrei de uma situação onde eu tinha uma amiga, tinha não, né? Tenho ainda, que eu não vejo ela quase, e ela começou a atender, tal, fazer umas coisas de atendimento, e eu percebi que ela não tinha experiência com algumas coisas, e eu dei uns toques para ela. E aí o que aconteceu? Aqueles toques, né, aqueles exemplos que eu dei, fizeram ela crescer. Por quê? Porque o comportamento dela mudou, ela aprendeu a fazer diferente, e aí teve um resultado diferente, tá? Então isso é só um exemplo. Enquanto ela fazia do velho jeito, do jeito que ela achava que tinha que fazer, ou do jeito que ela interpretou, o resultado estava sendo mais curto. Então, é isso. Quando eu fui fazer rádio a primeira vez, a mesma coisa. Eu fui aprendendo com outros comunicadores como que eu me colocava, né? Como que eu não me perdia. Aí tem, né? A gente faz a rádio lá no aquário. Um aquário, né? Um lugar de vidro. Então tem as pessoas passando ali. Tem o relógio, tem o microfone, tem a postura. Eu tenho que observar um monte de coisa sem perder a linha de raciocínio, sem me perder o tempo. Gente, isso é tudo treino. Hoje eu faço, ó, com o pé nas costas. Agora, antes eu prestava atenção em tudo, tinha anotações. Por quê? Porque aquilo não era comum para mim, eu não tinha aquele hábito, então eu tinha medo, como a Cícera colocou aí, de errar. Quando eu perdi esse medo, aquilo ficou absolutamente normal. Hoje eu vou para cima e faço, né? Seja televisão, seja rádio, seja o que for. Porque para mim isso ficou normal. Entendem? Deixa eu ver se alguém tá... Obrigada, Cláudia. Gente, façam as perguntas de vocês. Eu trouxe o tema hoje, mudanças, soluções, cura. Mas, se vocês tiverem alguma pergunta relacionada à espiritualidade, ao comportamento, aos relacionamentos, façam aí, porque é super rico, né? A gente trocar essas experiências, porque são experiências que servem para todo mundo, né? A gente ainda tem aí mais uns 10 minutos, 10, 12 minutos, então aproveitem. Bom, então, todo o processo, gente, de transformação, ele acontece na consciência e não na mente, tá? A mente seria o intelecto. Então, o que é a consciência? Que é aquele momento onde você percebe a realidade de verdade. É um clique. Sabe o clique? Quando dá aquele clique, você entendeu de verdade. Quando você fica na sua mente, só no intelecto, você está racionalizando muito a respeito, então você quer dar uma solução ou uma interpretação baseada no que é confortável para você. Você quer ganhar, né? Ou você quer ficar bem na fita, ou você quer justificar porque você tá com vergonha ou porque você não entende a situação, entende? Então esse processo de transformação ele acontece na consciência. Por isso que muitas vezes muitas pessoas elas conseguem mudar rápido, porque esse clique ele é rápido. Agora, quando a pessoa racionalmente ela sabe que tem que mudar, porque estão falando que ela não deveria isso, deveria aquilo, só que ela só tá racionalizando a respeito, o que acontece? A mudança ela é mais difícil. Aí ela tem que forçar a mudança através, né, do processo, que é o ideal, que é o processo onde a pessoa muda o comportamento, que vai gerar uma crença, gera uma sensação de que, e uma ideia de que ela pode ter aquilo, né? E aí ela vai se acostumando com algo, e ela só consegue chegar naquele, como eu falei ontem, né, na live, no resultado se ela insistir, se ela persistir. Senão a pessoa tenta e não consegue, né? A Marta falou muito bom esses assuntos. Legal, Marta. Então, gente, entenderam que todo o processo de cura, de transformação, ele acontece na consciência?
Então, quando eu realmente me dou conta de que eu não deveria mais fazer algo, e que eu entendo que eu fazia algo por causa de um benefício, né? Eu, essa consciência me faz não precisar mais fazer aquilo. A partir do momento que eu não preciso mais fazer aquilo, eu solto, né? Agora, se eu não tenho essa consciência, o que acontece? Eu continuo insistindo, achando que eu tenho que fazer de uma determinada forma, eu continuo forçando a barra. E aí, quando você força, o que vai acontecer? Você vai conseguir pouco, né? Porque não é o ideal. Eu falei outro dia para um cliente meu, ele gosta muito de uma pessoa que não gosta dele. E eu falei para ele, se você forçar, talvez você até consiga, mas não vai ser de coração, né? O legal é que não seja forçado, o legal é que seja uma coisa natural. Então, não adianta a gente querer, né, que alguém goste de mim, sendo que a pessoa não gosta de mim, né? Então, quantas coisas, né, a gente não força na vida. Até espiritualmente falando, eu sempre falo para vocês o seguinte, isso é uma coisa que também eu aprendi e mudou a minha perspectiva, né? Que o telefone da espiritualidade, né, para alguém trabalhar com a espiritualidade, ele toca de lá para cá. Não é o contrário. Não é eu que forço a barra, é de lá para cá, tá? Então, quando eu entendo isso, a gente entende que tem um momento certo, um motivo certo, um motivo ideal, né? E quando a gente entende de verdade, a gente solta, a gente para de forçar, tá? A Juscelene está perguntando o seguinte, Cris, mas quando você é individualista e não quer entrar no problema do outro, a pessoa não entende e acha você egoísta, mesmo sabendo que você está no seu aprendizado. Isso no relacionamento homem e mulher gera... Deixa eu abrir aqui a mensagem. No relacionamento homem e mulher gera um certo desconforto. Então, isso é interessante de a gente observar, né? O nível emocional de entendimento do outro, o nível espiritual do outro, é um nível, é o nível que a pessoa conseguiu atingir. Então, muitas vezes, quando a gente se coloca para o outro, a gente vai ser vista pelo outro como uma pessoa errada, como uma pessoa egoísta, como uma pessoa, como você disse, né, como uma pessoa que está fazendo só coisas de seu interesse. Então, eu tenho que desistir de querer que a pessoa de verdade entenda. Mas, se a minha consciência estiver bem realista, eu vou precisar desapegar dessa ideia de que o outro tem que entender no mesmo patamar que eu estou entendendo, tá? Então, sabe aquela velha metáfora de que você tem que botar a cabeça no seu travesseiro e a sua consciência estar limpa, né? Eu acho que é até uma metáfora bíblica, se eu não me engano. Se você coloca a sua consciência no travesseiro e tá tudo bem, você sente e sabe que você fez o seu melhor, que você teve a intenção de fazer o melhor e que você já, muitas vezes, no caso, entende que não dá para forçar o outro ou não dá para esperar o outro, a sua consciência é o que está valendo. Sabe aquela história, gente, da morte, que também é um jeito metafórico de mostrar onde você revê sua vida, né, lá nos momentos antes no processo, né, tal da ciência do bardo, né, que você passa pelo processo de revisar aquilo que aconteceu. É mais ou menos isso de consciência que eu tô falando. Se você põe a cabeça no travesseiro e você sabe que você entende de verdade que o momento ali é aquele que tá certo, mas realisticamente, tá? Não tô falando de uma pessoa que convenientemente escolhe ver que ela tá certa e não olha realmente se tá certo ou não. A gente tem que desistir de querer que o outro esteja no mesmo patamar de entendimento. Então, o ponto aí é botar a cabeça no travesseiro e ter a consciência de que você teve uma excelente intenção
e de que você precisa seguir um caminho. Quando nós temos um companheiro, então esse nível entre esses companheiros é muito comum, né, gente? É um nível muito diferente. Essa porta tá, esses cachorros lá fora estão barulhentos. Então, o que acontece? Qual é o ideal, né, de uma mulher ou de um homem que vê o companheiro ou a companheira num nível muito diferente de entendimento da vida, nível espiritual e tudo mais? O que a gente tem que fazer é separar as coisas. Entender que em um aspecto ou dois, ou alguns aspectos, o seu ritmo vai ser completamente diferente do ritmo do outro. Mas, carinhosamente, você entende aquilo, você sai da pretensão de julgar aquilo e você usufrui momentos em comum com a pessoa sem forçar a pessoa. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que o caminho do desenvolvimento espiritual, ele é um caminho solitário? É isso. Não adianta você forçar a barra. Então muitas vezes você vai ver filmes que o outro ainda não quer ver, vai ler livros, vai em palestras, vai fazer tratamentos, o outro não quer, deixa o outro. Só que a gente tem que deixar desapegando da ideia de que o outro tem que entender de que eu tô certo e o outro tá errado. Não, eu tenho que somente entender muitas vezes que o nível do outro ainda é curto em relação a algum entendimento e eu carinhosamente vou esperar que ele ou ela, né, cheguem no nível que tem que chegar, tá? Então, é isso que tem que acontecer. Deixa eu ver aqui. Então, a Andrea tá falando o seguinte. Sinto isso, começo a gerar certas divergências, né? Se existe amor, como contorná-las? Então, do jeito que eu falei, Andrea, tem que ver ali que vão existir momentos que vocês vão poder usufruir juntos, momentos que são importantes, mas a gente não tem que achar que o outro tem que evoluir na nossa linha, na mesma direção, necessariamente, né? Não direção que eu falo do mesmo jeito. Cada um vai no seu ritmo, então tem que ter paciência. E usufruo o que dá, né? O que não dá, eu tenho que ter essa consciência. Então, se eu tenho alguém do meu lado que é curto ainda, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja financeiramente, isso às vezes existe muito essa disparidade entre um parceiro e outro, o que acontece? Eu tenho que ter essa consciência. Então, em vez de eu forçar a pessoa, eu olho, eu entendo que é o que a pessoa consegue, eu aceito isso, mas eu sigo a minha vida ali paralelamente. E aí vão ter momentos que você une com a pessoa, faz certas coisas junto e outros momentos não. Agora, se o outro não aceita, se o outro atrapalha, aí é um pouquinho mais complicado. Aí você teria que fazer o seguinte, evitar o máximo possível provocar, evitar o máximo possível trazer coisas que você sabe que a pessoa vai bater de frente, né? Ou seja, deixa certas situações e assuntos de lado, não tenta trazer para a pessoa e usufrui o máximo que você puder, né? Então, é bem delicada essa questão, mas é mais ou menos assim que tem que fazer. A Luqueri tá falando o seguinte, bom dia, boa noite, lá deve ser, é de dia aí, a Luqueri? A Luqueri, gente, a Luqueri, tá lá no Japão. Então, eu acho que lá é de dia, né? Deixa eu ver aqui. Bom dia, boa noite, né? Eu sou experiência viva. Alguns anos atrás eu tinha um trauma de dirigir e imaginava que jamais iria conseguir. Hoje trabalho com transporte de crianças e adultos e vou por todos os lados, né? Aqui, ela deve então estar no Brasil, sei lá, aqui no Japão. Ela tá falando, vai por todos os lados. E aqui no Japão, lá no Japão, a direção é do lado contrário. Sabe? É que nem na Inglaterra, né? O motorista fica do outro lado. É muito estranho isso. Você acha que vai bater, né? Mas resumindo, foi praticando todos os dias com responsabilidade que consegui. Gratidão. Perfeito. Então, resolvida, né? Tá resolvida quanto a isso. Isso é muito legal, né, gente? Oi, Kelly. Boa noite. Eu tô fazendo todo dia, gente, 9h30, porque 9h30 é um horário que hoje eu atendi até as 8, até 8h10 eu tava atendendo. É um horário que pra mim é melhor. E eu me organizo melhor, né? E pelo jeito tá ok pra vocês. Quem não consegue assistir depois dessa live,
fica aí no meu, na minha timeline, né, no meu mural, né, que fala em português, se eu não me engano. E eu tô colocando lá no YouTube também. Eu só não coloquei a de ontem ainda, não consegui tempo ainda para baixar no computador, mas elas estão lá, elas não vão ficar perdidas, né? Gente, então assim, pra gente encerrar o pensamento hoje, a gente precisa ter esse olhar, né? Esse olhar onde eu observo o que existe na minha vida e eu observo o que eu não estou observando. Por que eu estou resistindo? Por que eu acho que tem que ser de um jeito diferente do que está sendo? Então, quando vocês pararem de resistir, aquilo que é um problema na vida de vocês vai parar de persistir, tá? Então, tudo que você insiste, persiste. E aí, o ponto aí é olhar de um modo que vocês façam uma mudança desapegada da ideia do como a mudança tem que ser. Muitas vezes a mudança ela vai vir de uma forma totalmente diferente daquela que vocês imaginavam. Agora, se vocês insistirem com o apego, o que acontece? Eu quero do meu jeito, eu quero tal coisa, eu quero tal jeito. Aí vocês ficam na insistência, essa insistência não gera nada, né? Gera sempre a mesma coisa, sempre o mesmo resultado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ficou aqui pra trás, gente. Acho que eu respondi, né? Acho que sim. Desculpa, gente, eu mexo na câmera, mexendo aqui nas mensagens, a câmera, ela mexe. Gente, é isso, sabe? Eu trouxe isso pra vocês porque eu senti que era um assunto bem gostoso, né, de entender. Eu espero que vocês tenham entendido. E deixem aí depois os comentários, mais os outros comentários, né? Se vocês tiverem ainda outros temas para a live de amanhã. Lembrando que eu vou fazer a live amanhã, tá? E vou fazer... Amanhã é quinta, né, gente? Hoje é quarta? Só amanhã. Aí eu vou fazer depois só na segunda-feira, tá? Porque eu vou para Cuiabá, o pessoal de Cuiabá aí me aguarde. Na sexta-feira estarei indo para Cuiabá. No sábado eu vou ministrar um curso de inteligência emocional lá. E aí no domingo eu vou pra Chapada de novo. A Chapada é engraçado, né, gente? A vida, eu tenho isso, a vida me leva várias vezes pro mesmo lugar, né? Então é tão interessante. Eu vou pro Egito 5 vezes, vou pra Índia tantas vezes, vou pra Chapada sei lá quantas vezes, né? A vida tá me levando de lá. Eu não resisto, viu, gente? Porque às vezes eu pergunto de novo, por que eu tô indo de novo pra lá, né? Tô indo pra lá, então eu vou pra Chapada de novo, no domingo. Depois eu mostro foto pra vocês. E cada vez que eu vou, eu descubro uma coisa nova lá, né? É que nem no Egito. Toda vez que eu vou, eu descubro uma coisa que eu não tinha visto da outra vez. Em todas as minhas viagens é assim. Claro, né, gente? As coisas não são imutáveis. Mas é muito interessante. Então, a André tá falando assim, temos que deixar acontecer. Você coloca de uma maneira muito simples, obrigada e boa noite. Que bom. Gente, então uma super boa noite pra vocês, eu me vou, tô bem cansada hoje, atendi um monte de gente, amanhã tem mais um monte de gente pra atender, mas de noite eu estarei aqui, tá bom? Então, uma excelente noite pra vocês. Gente, boa noite.